Eu me chamo Miguel e venho lhe relatar um acontecimento que marcou a minha vida. Na minha mocidade, eu e a minha família residíamos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Como o emprego estava ruim em Piratininga, fomos quase que obrigados a partirmos para lá. Caso contrário, passaríamos necessidades. Então, fomos a trabalho na plantação de bergamota e uvas. Para mim, meu pai Júnior, meu irmão Márcio e a minha irmã Margarida e nossa mamãe Teresa. Não tinha tempo ruim. Trabalhávamos de dia a dia, de noite, de sol a sol, na chuva. Ficávamos várias vezes esgualepados, mas era por uma boa causa. Lá, nós ficávamos na casa do senhor Murilo. Era um homem solteiro e mal emburrado. E com jeito estranho, adorava ficar sozinho em um quarto fechado. Só saía para conversar sobre as criações com o meu pai ou resolver umas contas no centro. Márcio e Margarida se tremiam de medo daquele homem. Os guris não conseguiam nem se aproximar dele. Um dia papai viu o senhor Juan, um uruguaio, que cuidava da casa, saindo de casa. E esse daí era outro que vivia intocado na dele, estranhamente. Até que papai tentou se aproximar dele para conversar. E ele disse que o senhor Murilo tinha seus motivos para ser silencioso e obscuro daquela maneira. Meu pai até que tentou alongar o papo, mas eu lembro até hoje que de uma maneira bem sucinta ele respondeu que nem tudo precisava ser revelado e ainda pediu para o meu pai ficar na dele, e isso para o seu próprio bem. Eu confesso que eu fiquei meio pangaré com a fala daquela cobra chulosa, mas revelei e continuei com minha colheita, porque mamãe sempre me dizia para não se importar com os assuntos de adulto. Ao chegar à noite, fomos todos para dentro, para os preparos da janta. E enquanto a minha mãe preparava a janta, nós jogávamos um baralho que tínhamos encontrado em um baú em cima do armário. Durante aquele jogo, que estava bastante entediante, eu percebi e notei um detalhe muito estranho nas cartas. Algumas pequenas manchas vermelhas que haviam nela. Mas eu ignorei e prossegui o jogo. O senhor Murilo chegou em casa e não gostou nem um pouco que estávamos jogando. E daquele jeito esquisito, pegou as cartas mal encarado e as jogou no fogão de lenha. E tudo naquela casa era a base de lenha. De repente, o vento aperta e apaga tudo lá dentro. A casa estava uma escuridão total. Minha irmã, bem tinhosa, ficou desesperada. A guria saiu correndo em direção ao nosso quarto para se esconder no armário, porque ela disse que podia parecer alguma assombração.
Então, no meio daquela nebulosidade, começamos a escutar os gritos que vinham da chácara vizinha. Deduzimos que havia alguma chacina ali naquela hora. Então, com o coração quase saindo pela boca, fechamos tudo desembestadamente e escutamos do nada. Tudo ficou em um profundo silêncio. Ficamos em estado de choque, até que o pior aconteceu. Escutamos um uivo e naquele momento entendemos o que estava acontecendo. Aquilo não era um uivo qualquer. Aquilo era um uivo bem diferente. Nós deduzimos fosse uma criatura, pois já sabíamos desses fatos e aparições de lobisomem, já contados pelos nossos parentes antepassados. E aí então começou toda a situação ruim. Nós ali abismados, fomos em busca de um esconderijo, pois tínhamos uma sensação que uma hora ou outra essa tal criatura chegaria a nós. Encontramos com a Margarida no quarto e se trancamos lá, até que tudo se resolvesse. Mas aí então, escutamos um estrondo na porta da frente e uns ruídos que dizia que a besta fera lá estava chegando. Ficamos numa tensão enorme durante uns 5 minutos. Eu e minha família escutamos uns gritos vindo do quarto do Murilo. Ele estava sendo atacado. Minha mãe e meus 2 irmãos começaram a chorar de tanto terror. Margarida parecia ter entrado em estado de surto e paranoia. A gente só queria deitar o cabelo dali. Começamos então a escutar um som de arranhão na porta. Ele estava tentando entrar na força bruta. Foi uma tensão enorme. Até que, num dado momento, aquela criatura entrou. A minha mãe já estava catatônica. E aquele bicho macabro, que parecia um cachorro em pé, avançou tentando nos morder. E meu pai se jogou na nossa frente e tentou enfrentar a criatura. Mas ele teve graves ferimentos e por isso mais tarde ele veio a morrer devido às hemorragias que sofreu. Meu pai até que conseguiu segurar a fera enquanto nós pulávamos a janela. Mas se tentássemos ajudar, a tragédia poderia ser pior. Não sabíamos o que fazer, chorando desesperado numa gritaeira só. Não hesitamos e se escondemos numa moita, até a situação parecer mais confortável. Então, aparentemente a fera foi embora, deixando o papai bastante debilitado e bem machucado, até não resistir e acabar falecendo. E na manhã seguinte, partimos para voltar a São Paulo. Minha mãe estava bastante desgostosa da vida. Passou-se o tempo, ela esperou nós se firmar na vida e acabou se suicidando com um envenenamento. O Márcio retornou àquele lugar uma década depois, pois não engoliu bem aquela história.
E encontrando com o Sr. Juan, que lhe revelou muita coisa, aquele lobisomem provavelmente era seu Tarcísio, que era um dos amigos do Sr. Murilo, que tentou suborná-lo, mas foi baleado e em uma partida de baralho foi enterrado vivo. Bem, essa foi a história que aconteceu conosco e foi tenso, bastante complicado até hoje para nós lembrar. Mas quem vai acreditar se fôssemos falar ao mundo, ou até mesmo à polícia, o que havia acontecido ali? Bem, eu ouço muitas histórias e as pessoas são enfáticas ao dizer sobre seu ceticismo a essas coisas. Mas o que fazer? Só ficamos com a dor, com as marcas e as cicatrizes que ficaram para a memória e a nossa lembrança. Eu não queria lembrar nunca mais dessa história e imaginar que só foi simplesmente um pesadelo. Mas na verdade, não foi um pesadelo. E, infelizmente, isso aconteceu conosco. Bem, eu achei o seu canal e resolvi passar o amigo para você relatar. Obrigado e uma boa noite a todos vocês.